de tempos em tempos nós tínhamos uma crise econômica. Vinha uma seca, uma enchente, um problema agrário. Enfim, alguma coisa que afetava a produção. E aí, meus amigos, quem sofria era o povo. Era o desemprego, o aumento dos preços, o arroxo salarial. E, mais uma vez, o povo culpa a quem pelos seus problemas? É claro que eles vão culpar o governo absolutista. E é nesse momento que as ideologias liberais e nacionalistas entravam com força. Cabe ressaltar aqui um pequeno parêntese. Também, nesse momento, nós teremos as ideias do romantismo aparecendo. É um momento que a história se aproxima da literatura. O romantismo, ele também critica esse mal-estar, essa exploração. É a Revolução Industrial se espalhando gradativamente, é o povo explorado, e o romantismo vai buscar no passado um momento em que seria melhor. Eles vão buscar o camponês como uma época que seria mais tranquila. E ao voltar ao passado, o nacionalismo usa das ideias do romantismo para valorizar a nação, para valorizar o povo e para buscar as independências. E onde é que ocorreram as revoluções liberais de 1830? Vamos ver os principais casos? Na Península Itálica, na Confederação Germânica, na Polônia. Opa, cabe uma observação, né? A região da Península Itálica ainda não é Itália. E nós vimos a Confederação Germânica, que ainda não é Alemanha. Itália e Alemanha, eles sofriam com a opressão de países que não queriam a unificação dessa região. Quais eram os países que não gostavam muito da ideia de que a Itália e a Alemanha se unificassem? Países que exerciam influência, que faziam bons negócios com elas. Se destacava aí a Áustria, a Rússia e a Prússia, dificultando esse processo de libertação. Acontece que o nacionalismo ele vai estar forte, né? A Polônia lutando contra a Rússia, querendo se libertar do domínio russo. E mais um caso, que é o caso da Bélgica. A Bélgica conseguiu nesse momento a sua independência, é a separação dos Países Baixos. A Bélgica se separou da Holanda e, curiosamente, nesse momento, revolução liberal se faz com revolução industrial. É muito importante perceber isso. Para que a industrialização chegue, é importante a burguesia no poder. Assim se deu no país pioneiro. Lembra bem? Na aula de Revolução Industrial Inglesa, a Inglaterra, pioneira na luta anti-absolutista, foi a pioneira na Revolução Industrial. E temos aí o caso belga e também, ao mesmo tempo, o caso francês. Nós vamos ter o momento no qual a França derruba Carlos X. Carlos X, herdeiro, né, do trono francês, irmão do Luís XVI, assumiu após a morte, né, de Luís XVIII, também o seu irmão. E Carlos X tentava reforçar as características absolutistas. Ele vai ser derrubado por um outro rei, Luís Felipe d'Orléans, conhecido como o rei burguês. Luís Felipe, ele procurou conciliar os interesses da aristocracia com os interesses da burguesia. Daí ele ganhar esse apelido, rei burguês, que auxiliou, que levou a França à sua revolução industrial. É isso mesmo, meus amigos. Em 1830, nós não teríamos mais a Inglaterra sozinha. Percebam que Bélgica e França também entram nesse círculo industrial. É a industrialização se expandindo, caminhando para o que você ainda vai ver, a segunda revolução industrial, que estará ocorrendo, se consolidando ali em meados, 1860, meados do século XIX. Chegamos às revoluções liberais de 1848. Nesse momento, o liberalismo e o nacionalismo estarão muito fortes na Europa. Vamos ver também que tem um novo ingrediente chegando, o ingrediente socialismo. Mas antes, vamos ver as causas gerais das revoluções liberais de 1848.
Tudo começa com uma crise agrária que se abate às vésperas de 1848 na Europa. Essa crise agrária provoca o quê? Redução da produção. Meus amigos, saiba sempre que quando reduz a produção, ocorre a famosa lei da oferta e da procura. Menor produção, maior preço. Maior preço, o pobre tende a sofrer. Ele não consegue comprar, ele não consegue consumir, ele passa fome. Logicamente que a situação é agravada, por quê? Porque com a redução do consumo, há uma menor procura dos empregadores por empregados e nós temos o famoso desemprego. Quanto maior o número de desempregados, maior o arroxo salarial. Então, nós já temos uma atmosfera propícia para que as ideologias corram pela Europa. E é nesse momento que esse povo sofrido estará recebendo com grande carga as influências ideológicas da época. E quais são essas influências ideológicas? Nós já vimos o liberalismo, o nacionalismo e eu tenho que apresentar para vocês o socialismo. O socialismo, nesse momento, em 1848, ele é forte no chamado socialismo utópico. O socialismo utópico é um apelido dado aos socialistas, ou seja, aqueles que defendiam uma sociedade mais justa, ismo ideologia do social, que defendiam menor exploração do trabalhador através de reformas. Essas reformas viriam de cima para baixo. A própria burguesia iria ajudar o trabalhador a ter uma vida melhor, a explorar menos este trabalhador. Mas o socialismo utópico, nesse momento, se viu acompanhar também do socialismo científico, que dá os seus primeiros ares nesse momento, através do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um panfleto, um livreto, lançado por Karl Marx e Friedrich Engels, Marx e Engels, como eles eram conhecidos, que apresenta ao povo, em vez da reforma que os socialistas utópicos queriam, a verdadeira revolução, a transformação, onde o trabalhador deveria derrubar o governo no poder para implementar, um governo socialista baseado na ditadura do proletariado. Em 1848, o socialismo científico estava começando a aparecer. Em 1848, nós vamos ter liberalismo e socialismo se aproximando para derrubar governos autoritários. E vamos ver como se deu isso? Em que região estará acontecendo essas revoluções liberais? Olha para o mapa. As regiões atingidas. Nós temos aqui, da França, a Revolução Liberal expandindo-se em direção à Península Itálica e chegando à Europa Oriental. Mais especificamente, estará chegando em quais regiões? Olha só, a França, nós já comentamos, a Confederação Germânica e a Prússia, que em 1871 estarão unificando a Alemanha, a Áustria, a Península Itálica e a Hungria. O caso mais famoso que cabe ressaltar nesse momento é o caso francês. No caso francês, nós vamos ter a derrubada de Luís Filipe d'Orléans. Ué, professor, você deve estar pensando, ele não é um rei burguês? Por que ele está caindo? É porque Luís Filipe d'Orléans, aos poucos, foi se afastando dos liberais e se aproximando dos mais conservadores. Aos poucos, esse governo que inicialmente foi bom por fazer revolução industrial, começou a se tornar conservador demais. Ele proibia as pessoas até de se reunirem, o que levou a França a ter a chamada política dos banquetes. O que era isso? Como não podia fazer reunião para falar mal do governo, o que acontecia era que os políticos de oposição organizavam grandes refeições, grandes banquetes, e durante os brindes falava-se o que queria, apresentavam-se as ideias liberais. Em 1848,
cai Luís Felipe d'Orléans e nós temos a chegada de Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que estará assumindo o poder na França. Esse momento é chamado 1848 de Primavera dos Povos. E o que foi a Primavera dos Povos? Esse conceito é usado para representar um despertar do povo em relação às suas causas sociais. O trabalhador estará lutando para defender os seus interesses. Nesse momento, o trabalhador não está mais comungando das mesmas ideias que o liberalismo. Por quê? Você deve estar se perguntando. Eles não eram aliados? Sim. Acontece que sempre que a burguesia chegava ao poder, ela dava um jeitinho de tirar o povo desse poder. Na realidade, o que a burguesia queria era tirar o rei do poder para assumir o seu lugar, mantendo o povo no mesmo lugar de opressão, mantendo o povo embaixo. Essa característica, em 1848, começa a ficar clara e o povo começa a se afastar da burguesia. É importante observar que esse povo agora vai buscar novos pensamentos. E essa burguesia, que antes era revolucionária, vai começar a ficar conservadora. Você deve estar se perguntando, mas qual é o jeitinho, quando a burguesia chegava ao poder, de afastar o povo? E aí é importante, quando retornarmos à ideologia liberal, e percebermos que a burguesia defendia a igualdade jurídica. O que é isso? Todos são iguais perante a lei. Isso vinha através de uma Constituição. E na Constituição é que ficava estabelecido quem seria cidadão, ou seja, quem teria direito de votar ou não votar. E nesse momento, no século XIX, os liberais, eles não eram necessariamente democratas, não. Os liberais, ao defender o voto, defendiam um tipo de voto que lhes daria poder. É o chamado voto censitário. Já ouviu falar no voto censitário? Ele aparece na primeira Constituição brasileira, a de 1824. Na nossa Constituição, que copiava ideias que aconteciam lá na Europa, o voto censitário só votava quem tinha elevada renda. Com isso, você exclui da cidadania política, do direito de voto, os trabalhadores, o povo de maneira geral. Lembrando, né, quando eu falo que liberal e democrata nesse momento são diferentes, é que hoje em dia liberal e democrata defendem um sufrágio universal. O que é isso? Todos votam.